A paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos começando a leitura da palavra. Paramos em Êxodo, capítulo 38. Irmãos, daqui 2 dias, nós já vamos terminar o capítulo de Êxodo. Irmãos, nós vamos fazer uma oração primeiro, para conversar com o Senhor um pouco. E nós já estaremos lendo, irmãos, esse capítulo. Vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai, por tudo, por mais esse dia, Pai, por mais essa oportunidade. Pai, venha, Pai, nos dar entendimento da sua palavra, Pai, nos dá sabedoria, Pai, que nós entendemos, ó Pai, esse capítulo, Pai, o que, ó Pai, te querem mostrar com ele. Mas, Senhor, seja, ó Pai, como te queres a cada dia, a cada momento. Nos perdoa, Pai, por tudo mesmo, e amém. Irmãos, eu quero avisar a todos vocês que não vou poder fazer muito vídeo no canal Elisbelle, porque, o meu celular não tá funcionando. Mas se você já viu o vídeo de ontem, já deve saber. Mas, graças a Deus, estamos todos aqui reunidos. Agradeço pela presença de cada um que está aqui agora. Irmãos, vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 38. E ontem, irmãos, eu não podia fazer o vídeo muito comprido, porque minha irmã precisava usar o computador. Mas ontem foi assim o capítulo 37. Moisés começou a fazer a arca, o propiciatório, a mesa, o castiçal. Começou a fazer o altar, tudo o que o Senhor tinha falado para ele fazer. Ele começou a fazer ontem, Começou a fazer aqui no capítulo de ontem que nós limos. Isso passou muito tempo, mas ele fez. Agora vamos continuar aqui. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim de 5 covados. Era o seu comprimento de 5 covados, a sua largura de 4 covados, e de 3 covados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 covados. Do mesmo eram as suas pontas, e cobriu-a de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, glória a Deus, e a paz, e as bacias, e os garfos, e os brasileiros. Todos os seus vasos fez de cobre, glória a Deus. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura, de baixo até o meio dele, glória a Deus. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Glória a Deus. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido e sem covados. De 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Eu vou enviar um vídeo hoje, a oração para a família. Para você ter uma família abençoada. Irmãos, na verdade, para nós ter a família abençoada, é só nós andar no caminho do Senhor com a nossa família. Mas eu estarei fazendo uma oração para a sua família, pois muitas pessoas estão precisando, irmãos. Às vezes estão precisando de oração para seu filho, para sua filha, oração para algum parente no hospital. Estaremos orando, irmãos. E deixe nos comentários seu pedido de oração, que nós oraremos por vocês. Eu digo nós porque não é só eu e minha família que estaremos orando, mas sim vocês.
Nossos próprios amigos que estão assistindo orarão junto. Isso se eles quiserem. Vamos continuar, versículo 11. E da banda do norte, cortinas de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 covados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 covados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 covados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados eram cortinas de 15 covados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre, e os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. Glória a Deus. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador e de azul, e de purpura, e de carmesim, e de lino fino torcido, e o comprimento era de 20 covados, e a altura na largura de 5 covados, de fronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças, e as suas molduras da prata, e todas estas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Irmãos, podemos entender aqui com esses simples versículos que, na verdade, não é simples, né? Porque a palavra do Senhor, irmãos, não é simples. A palavra do Senhor é uma palavra muito forte. Podemos entender, irmãos, me perdoe, Senhor. Podemos entender com esses versículos, né? Podemos entender que eles fizeram um altar de 5 metros quadrados, e acho que era 3 ou 4 metros de altura. Também, irmãos, eles fizeram um pátio com cortinas. Explicou que é de lino fino azul. Vamos continuar aqui, capítulo 21. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram montadas para o ministério dos levitas, por mão do Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Aimbote, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre da obra engenhoso, artífice e bordador em azul, e em purpura, e em carmesim, e de lino fino. Todo o ouro gasto da obra em toda a obra do santuário. O ouro da oferta foi 29 talentos, e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arolados da congregação foi 100 talentos e 1.765 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. Um beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme ao ciclo do santuário de qualquer que passava aos aroldados da cidade, de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.765 círculos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 60 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, o altar de cobre e o clivo de cobre,
para ele a todas as bases do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Glória a Deus, aleluia. Muito interessante esse capítulo, irmão, porque aqui, esse capítulo, eles começaram a falar tudo que Deus falou para eles fazer. Vou ler 2 versículos desse capítulo 39. Vou explicar umas coisas para vocês. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário de azul e de purpura e de carmesim, e também fizeram os vestidos santos de Arão, como o Senhor ordenará a Moisés. Assim fez um efode de azul e de purpura e de carmesim e de linho fino torcido. Glória a Deus. Irmãos, as pessoas às vezes me perguntam e ficam se perguntando. Será que Jesus, ele já tinha existido, só que em espírito? Pois é, irmãos. De acordo com a Bíblia, quando Deus existiu do nada, né? Ele existiu, formou as coisas e criou os céus e a terra. Irmãos, os céus, ele criou, irmãos, os céus, o reino do céu. Irmãos, pode ser, porque ainda nós não limos, que o mal existiu no começo ainda, que nós começamos a ler a Bíblia, porque existiu o céu rápido. Uma das primeiras coisas que foi existida é o céu. Outra coisa, irmãos, é sobre Jesus, que nem explicaram ali. Pode ser, mas, irmãos, para nós saber certo, bem certinho, a gente vai ter que ler a Bíblia inteira para saber. Porque na Bíblia inteira vai dizer, em alguma parte do capítulo, em algum capítulo da Bíblia vai explicar certo. Mas é essa a minha resposta. Deus abençoe todos vocês. Vamos encerrando o vídeo. Que Deus abençoe. No caminho de todos. Amém.